Fala galera, estreia no canal aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre análise dimensional. A análise dimensional serve para você transformar uma função de diversas variáveis dimensionais em uma outra função com variáveis adimensionais. E eu vou explicar um pouquinho qual a vantagem de fazer isso. As dimensões básicas que a gente usa na hidrodinâmica são a massa, o comprimento e o tempo. Por exemplo, qualquer medida de comprimento tem a unidade L, qualquer área tem unidade L ao quadrado, velocidade tem unidade L t a menos 1, e densidade, por exemplo, massa vezes comprimento a menos 3. Então vamos começar com um exemplo bem simples, que é o de um corpo caindo livremente sob a aceleração da gravidade no vácuo. Então a gente pode presumir que a posição desse corpo vai depender do tempo que ele está caindo, da massa do corpo e da aceleração da gravidade. Então, pela análise dimensional, a gente descobre que a posição pode ser adimensionalizada dividindo pela gravidade e pelo tempo ao quadrado. Da mesma forma, a gente descobre que a massa ela não pode ser adimensionalizada, porque ela é a única das 4 variáveis que contém unidade de massa. Então, daí a gente tira que a massa não influencia na posição do corpo. Além disso, a gente consegue descobrir que essa equação é igual a uma constante. E da física, a gente sabe que essa constante é igual a meio. Mas a gente conseguiria também descobrir através de um único experimento que poderia ser aplicado para qualquer conjunto de variáveis que a gente quisesse. Um exemplo um pouco mais complexo é o caso da força de arrasto sobre uma esfera submetida a um escoamento uniforme. Essa força ela depende da velocidade do escoamento, do diâmetro da esfera e das propriedades do fluido, a densidade e a viscosidade cinemática. Com um pouquinho de análise dimensional, a gente consegue reduzir essa equação para uma equação de 2 variáveis adimensionais, que é o coeficiente de arrasto e o número de Reynolds. E com um único modelo, variando somente a velocidade, a gente consegue traçar esse gráfico, que é o gráfico de coeficiente de arrasto pelo número de Reynolds. E esse gráfico ele é válido para qualquer esfera de qualquer diâmetro, com escoamento em qualquer velocidade e de qualquer fluido. Ou seja, com esse gráfico a gente consegue prever o comportamento de qualquer variável, o que seria muito complicado utilizando a equação anterior. Bom, agora que a gente já viu alguns exemplos, vou falar um pouco sobre o Teorema Pi, que é um método para descobrir quais são os grupos adimensionais de uma determinada equação. A gente vai utilizar aqui a mesma equação do exemplo anterior, que é a força de arrasto numa esfera. O primeiro passo é descobrir quais são as dimensões de cada uma dessas variáveis e listar todas elas. O Teorema Pi diz que n é igual ao número de variáveis dimensionais dessa equação, nesse caso igual a 5. E o j é menor ou igual ao número de dimensões fundamentais presentes nessas variáveis. Aqui a gente tem a massa, o comprimento e o tempo aparecendo. Então são 3 variáveis fundamentais. Nosso j vai ser menor ou igual a 3. O k, que é o número de grupos adimensionais resultantes desse método, é igual a n menos j, nesse caso maior ou igual a 2. O próximo passo é definir quais são as variáveis repetitivas, que são as variáveis que vão aparecer em todos os grupos π, que vão ser utilizadas para adimensionalizar a variável principal. Nesse caso, a gente escolheu a velocidade, o diâmetro e a densidade. As variáveis restantes vão aparecer cada uma em um grupo π e vão ser as variáveis que vão ser adimensionalizadas. Então, nesse caso, para cada grupo π, você tem que descobrir quais são os expoentes de cada variável repetitiva que resultem num produto adimensional. Ou seja, esse resultado ele não tem nenhuma dimensão. A gente pode ver aqui que o resultado é exatamente igual ao coeficiente de arrasto mostrado anteriormente e o número de Reynolds. Então, dessa equação de 5 variáveis, a gente chegou a uma equação de 2 variáveis. A análise dimensional é importante porque ela te permite entender melhor o problema. E você consegue isolar ou até excluir uma variável que não tem influência no resultado final. Além disso, ela diminui o número de variáveis e permite que um resultado que seria representado por um grupo de gráficos
seja representado por uma simples curva. E com isso você economiza tempo e dinheiro, já que você precisa de um número muito menor de ensaios para representar o mesmo fenômeno.